Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Equações Diferenciais. Vamos então ao nosso terceiro e último vídeo da série em que nós estudamos soluções de equações de segunda ordem lineares homogêneas com coeficientes constantes. Tá? O que nós vimos nos dois vídeos anteriores? Que esse tipo de equação, a solução dele passa por você determinar as raízes do que nós chamamos de equação característica. Daqui a pouco eu vou relembrar. Tá? Essa equação característica ela é uma equação de segundo grau que você utiliza Bhaskaras para encontrar as suas raízes. Se o discriminante dessa equação de segundo grau for positivo, né? Então a sua equação tem duas raízes. Nesse caso, você consegue determinar bonitinho a solução geral da EDO. Se o discriminante for igual a zero, você tem uma única raiz real, repetida, né? Ela é dupla. E aí você também consegue uma solução geral da sua EDO. Né? O grande problema mesmo é quando a equação característica tem discriminante negativo. Porque quando o determinante é negativo, as soluções são números complexos. E aí, nós precisaríamos estudar aqui o que é que significa uma exponencial elevada a um número complexo. Como a gente não tem essas pretensões aqui, né? Então eu vou simplificar para vocês a solução. Vou cortar um monte de coisa e vou trazer basicamente a receitinha de bolo do que é que você tem que fazer nesse tipo de situação. Tá? Então nós não vamos fazer muitas contas mirabolantes aqui para demonstrar para vocês a fórmula que nós vamos encontrar. Basicamente é isso. Tá certo? Então vamos lá. Vamos considerar então de novo uma equação linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Esses coeficientes são 1, coeficiente do y, duas linhas, A1, que é o coeficiente do y, e A0, que é o coeficiente do y. Tá? O que nós vimos? As soluções desse tipo de equação são funções exponenciais desse tipo aqui. E elevado a Rx, onde R é uma raiz, ou são raízes, R é uma raiz desta equação quadrática aqui, que nós chamamos de equação característica. Se o delta é maior que zero, você tem duas raízes reais e distintas, e nesse caso, a solução geral é dessa forma aqui. Essas duas exponenciais são soluções fundamentais, e, portanto, multiplicando uma solução fundamental por uma constante, outra solução fundamental por outra constante, e somando, você tem a solução geral. Quando o delta for igual a zero, ou seja, quando o discriminante dessa equação quadrática for igual a zero, então a sua equação quadrática tem duas raízes reais e iguais. E nós vamos chamar essa raiz de R. Nesse caso, nós vimos o seguinte, isso nós vimos no vídeo anterior. Que a solução geral é dessa forma aqui, ó. K1 e elevado a Rx, mais K2, x elevado a Rx. Então, essas duas funções aqui, ó, essa exponencial e esse produto de funções, são as duas soluções fundamentais. Com as duas soluções fundamentais, você tem, então, a solução geral, que é isso daqui. E o terceiro caso é quando o discriminante é negativo. Nesse caso, a sua equação de segundo grau, essa equação quadrática aqui, ela tem duas raízes complexas que são conjugadas. Então, ela é uma raiz da forma alfa mais beta-i e a outra é alfa menos beta-i. Isso vem lá da álgebra. Isso daqui você mostra. Né? E se uma função, se um número complexo é raiz de uma equação quadrática, o seu conjugado também será. Isso você pode mostrar. Não é muito difícil de você mostrar isso. Nesse caso, considera essas duas funções aqui. Ó.
Como é que é a função y1? E elevado a alfa x, cosseno de beta x. Quem é alfa? É a parte real desse número complexo, dessa raiz aqui. Quem é beta? É a parte imaginária dessa raiz complexa aqui. Então, isso vai ser o y1. E elevado a alfa x, que multiplica cosseno de beta x. Quem vai ser o y2? E elevado a alfa x vezes seno de beta x. De onde é que vem alfa e beta? De novo, dessa raiz complexa aqui. Tudo bem? Então, considera essas duas funções, y1 e y2. Perceba que elas são muito mais complicadas do que as anteriores, mas a função exponencial continua aparecendo aqui. A função exponencial e elevado a alfa x, e aqui também e elevado a alfa x. A questão é que, ora está multiplicada por cosseno de beta x, outra hora está multiplicado pelo seno de beta x. O que você pode mostrar? Isso dá contas, mas dá muita conta. Mas você pode mostrar que essas duas funções são soluções da nossa EDO original, caso as suas raízes sejam complexas. Tá? Então, são cálculos exaustivos, mas você pode mostrar que essas duas funções são, de fato, soluções da nossa EDO, dessa EDO aqui. Tá bom? Deriva uma vez, deriva duas vezes, faz as substituições, faz um monte de conta e você vai chegar que isso dá zero. São soluções mesmo. Por que eu não fiz essas contas? Porque para derivar uma vez, essa daqui, eu tenho que aplicar a regra do produto. Para calcular duas vezes, eu tenho que aplicar a regra do produto de novo. Então vai dar muita conta. Além disso, precisa aplicar a regra da cadeia aqui. Então dá muita conta. Então eu resolvi não fazer. Mas eu posso calcular o Wronskiano. Posso calcular o Wronskiano dessas duas funções aqui. Quando eu calcular o Wronskiano, que também dá conta pra caramba, vai dar só isso daqui. Beta que multiplica E elevado a 2 alfa x. E aí eu pergunto para você, isso é diferente de zero? E a resposta é sim. Por quê? Porque se isso daqui é um número complexo, se as duas raízes são complexas, beta tem que ser diferente de zero. Se beta for zero, a raiz é real. Não vai ser complexa. Então, beta é diferente de zero. A exponencial é sempre diferente de zero. E o produto de dois números, ou o produto de uma coisa diferente de zero por essa função diferente de zero, dá diferente de zero. Então, o Wronskiano é diferente de zero. Moral da história, então. Essas duas funções, essa daqui e essa daqui, são soluções fundamentais da nossa EDO. E como elas são soluções fundamentais, essa soma aqui acaba sendo a solução geral da nossa EDO. Tá certo? Vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo, então. Essa EDO aqui. Y duas linhas, mais Y é igual a zero. Qual é a equação característica dela? R quadrado mais 1 igual a zero. Bom, aplica Bhaskaras, ou nem precisa aplicar Bhaskaras, né? Passa 1 para o outro lado. Vai ficar R quadrado igual a menos 1. Então, R vai ser mais ou menos a raiz de menos 1. A raiz de menos 1 é I. Então, uma raiz vai ser I, a outra raiz vai ser menos I. Nesse caso, quem é alfa? Alfa é 0. Quem é beta? Beta é 1. Ah, é? É. Então, beleza. Então, você vem aqui, ó, no lugar do alfa você coloca 0, no lugar do beta você coloca 1, e você tem a solução geral da sua EDO. C1, que multiplica E elevado a 0x, mais cosseno de 1x, mais C2, E elevado a 0x, seno de 1x. Fazendo as contas, isso aqui dá 1, né? E elevado a 0 dá 1, E elevado a 0 dá 1, seno de 1x dá cosseno de 1x dá cosseno x, seno de 1x dá seno x. Então, isso daqui acaba sendo a solução geral dessa nossa EDO data. Para finalizarmos, outro exemplo. Vamos pegar B, um número real, positivo. E vamos considerar essa EDO aqui, ó, y2 mais b quadrado, y igual a 0.
Observe que a EDO anterior, essa daqui, é igual a essa, só que para B igual a 1. Se você trocar B por 1, você vai recair nessa daqui. Tá? Então essa daqui é mais geral, uma EDO mais geral do que a anterior. E dada essa EDO, eu vou procurar soluções gerais. Então vamos lá. Equação característica R quadrado igual a B quadrado mais B quadrado igual a 0. Aplica Bhaskaras ou passa esse B para o outro lado, extrai a raiz de ambos os lados. Né? E você vai ter que uma raiz vai ser BI e a outra vai ser menos BI. Nesse caso, de novo, o alfa vai ser 0 e o B, o beta, vai ser B. Vai lá na sua equação geral, no lugar do alfa você coloca 0, no lugar do beta você coloca B. Faz as continhas e você tem então que C1 cosseno de bx mais C2 seno de bx é a solução geral dessa EDO aqui. Tá certo? Muito bem. Com isso, nós encerramos, então, o estudo de EDOs de segunda ordem, lineares, homogêneas, com coeficientes constantes. Tá certo? No próximo vídeo, nós vamos começar a estudar EDOs mais gerais e vamos começar a procurar soluções, não só uma segunda solução a partir de uma solução conhecida. Nós vamos aprender a determinar uma solução. Tá certo? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.